que a gente possa mais cada dia, que o Espírito Santo no coração, para que a gente se revista, Senhor, da nossa verdadeira identidade e para que a gente venha, Senhor, a conhecer a nossa essência em Ti, os nossos dons em Ti, o Teu propósito, Senhor, aquilo que Tu queres para nós. Eu te peço, Espírito Santo, que Tu ministres, não que não seja eu, mas que seja leve, que de Ti, por Ti, para Ti, Jesus. Nós te pedimos. Amém? Amém. Amém. Então, vamos lá. Colossenses, vai ser o 3. E para vocês terem uma base do livro de Colossenses por Paulo, né? E cartas de Paulo, elas né? E o que estava acontecendo na igreja de Colossos? Ela era uma cidade relativamente pequena. E Paulo, ele com um grande problema, falsas doutrinas que estavam se inserindo, né? Cristianismo, paganismo, ocultismo. Por quê? Porque a região que eles estavam da Ásia tinha muita interferência de... Então, tinham os gregos, tinham muitos deuses. Então, às vezes, é um acréscimo da palavra, que a gente vê muito hoje também, que às vezes as pessoas tinham que ser direcionadas ali. Então, o que a gente está buscando aqui? O objetivo de Paulo é que nós conheçamos Cristo Supremo, Salvador e Senhor. Então, ele vai falar muito que é para nós. E fala ali de anjos, para que não fossem adorados anjos, temermos os demônios também, né, os inimigos, e que não há outro mediador além dele. É para a plenitude, é para a autodisciplina, né, religiosa. Então, o que eu mais acho lindo ali é que fala que o amor tudo espera e tudo suporta, né, e vai falar. Então, vamos lá. Colossenses 1:4. Eu vou pegar a nova transformadora, que eu acho muito boa, tá? E aí a gente vai versão, mas eu tenho tudo em uma e leio a outra. Deixa eu pegar outra. Vamos ver. Na verdade, eu curto. Eu vou ler com a minha. Vou ler com a minha que eu curto mais. Tá. O início fala assim, ó. Exortação à santidade final. Tá? Fazendo um parêntese. Semana que vem, segunda, vai ser dias no podcast. Então não vai ser só eu, tua, Cacá e a Fê. E vai ser uma... Justamente diz que a gente tá fraternidade. Mas aqui fraternidade como irmãs na fé, que todas nós somos, né? Então vamos lá. Se já ressuscitar Cristo, as coisas que são de Cristo, a destra de Deus, vai nas coisas que são de Deus, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, está escondido em Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aqui, só para a gente ter que é muito base para a gente continuar. Aqui ele tá uns parâmetros aí essenciais para quem quer buscar o reino, né? Então, ali fala que a gente tem que buscar a nossa mente, quando ele só falou do reino, e a nossa mente ela vai predispor o nosso corpo para que a gente viva aquilo. Quando ele pensar nas coisas que são de cima e não nas da terra, né, mãe? A copa é do quê? Do mundo. Então não adianta. Então, entre ver o jogo e ouvir a palavra, não é jogo. Assim, ó, e quando a pessoa conhece Jesus e aceita Jesus como seu Salvador, ela morre para o... Por isso que ele fala, estáis mortos. Estáis mortos. Então, a pessoa nasce, a pessoa é uma criatura a partir do conhecimento de Jesus, porque começa a enxergar tudo diferente. Isso. Eu falei com o meu sogro hoje de manhã. Como é que vamos ler a Bíblia e tal? Como que uma pessoa... Só que a Bíblia ela vai dizer que no momento que nós aceitamos Jesus, que nós cremos que Ele morreu pelos nossos pecados, nós
somos transformados. Por quê? Porque o Espírito Santo passa a nos dar entendimento, porque ele habita em nós. Então, não tem como nós crermos em Jesus, nós entendermos a palavra, e não é da nossa força, não é a gente querer entender tudo, né? É o que nós pedimos para o Espírito Santo nos direcionar para o que Deus está falando. E é Ele quem vai nos guiar. Então, quando a gente crê nisso, a gente estou com Cristo. Então, nós morremos com Cristo na cruz. Nós, né, a essência adamita ali de Adão, morre e nós ressuscitamos. Só nós não estamos glorificados, porque quando Jesus ressuscita, o corpo glorificado. Ele tem né? Não é como tu morre, o teu corpo, né, a casquinha fica. Mas, quando Jesus volta, o nosso corpo é curado. Eu falo para os guris que a gente vai, né, ter... E a nossa vida, fala ali, está escondida com Cristo. Então, a gente ainda vai ter eterno. Mas nós já temos a garantia, quando nós morremos, de que a nossa vida já está escondida com Cristo. Não tem nada que faça a gente perder isso que a gente ganhou quando a gente aceita Jesus. Tá? Então, Cristo, ele é a nossa vida. E quando Cristo se manifestar, também nós nos manifestaremos, só para confirmar, que Cristo vem e nós vamos ressuscitar com Cristo. Quem está vivo, ressuscita, e quem está morto, vem e volta, que nem Jesus. Amém? São partes difíceis de entender assim, mas... Como é que a gente pode buscar o reino, né? Porque isso é o início. O que a gente faz em primeira mão? Buscar o reino. A gente tem que começar o dia. Não fiz isso hoje. Cristo antes de olhar para o celular. É difícil, né, gente? Porque a gente já vê ali o calendário. A gente tem que ver uma noite anterior, na verdade. Ou o alarme já pega, já é direcionado, porque tu não era para ser direcionado, né? Durante o dia a gente pode perguntar, isso tem valor eterno para o reino? Né? O que vai glorificar Deus nas minhas tomadas de... Né? Isso aproxima alguém de Jesus? Então, às vezes, a gente entra em conversas que a gente só está criando distância, conversa fiada, e não está aproximando ninguém. Pelo contrário, está até afastando, às vezes. Então, nos durante o dia. Outra coisa, não basta a gente evitar o pensamento mal. A gente tem que substituir. Então, a gente pode colocar um louvor, a gente pode ouvir um podcast enquanto a gente está dirigindo. Substituir o que vem naturalmente na nossa mente, né? Pela nossa essência ali, pecadora. E orar em breves momentos, né? A gente, às vezes, muito, porque a gente não consegue, principalmente com filhos, assim, ter um momento. Ai, como é importante o secreto, é importante, mas também é importante a gente saber a estação que a gente está vivendo. Quando a gente tem filhos, às vezes é no meio de uma louça, às vezes é dirigindo, né, na fila de algum lugar. Eu gosto de ligar para resolver problemas assim de médico ou uma conta que eu tenho que arrumar. Eu estou no carro, né, porque entendido. Então, a mesma coisa, pegar esses momentos que a gente tem de ócio, que às vezes a gente não tem nada, e aproveitar, né? E viver como cidadão do céu, mesmo estando na terra, porque nós já somos cidadãos do céu. A nossa vida ela tem que refletir o reino, ele não ter a sua plenitude, que é a vinda de Cristo. Nós já somos cidadãos, porque a nossa vida já está nele. Então, isso é muito importante. Né? Vai esperar chegar a hora. Tem muitas pessoas que estão na linha espírita e falam, quando eu tiver... Eu já ouvi isso, então eu posso ter autoridade para falar. Na próxima vida vai ser melhor, vai ser mais fácil. Porque essa eu já passei uns perrengues, é para eu passar. Não. A gente já vive como filhas do rei, como princesas. Amém? Então, a gente tem que tirar isso, de que a gente tem que viver e, era para ser assim. Não, não era. Não é um karma na nossa vida. A gente tem autoridade no nome de Jesus para expulsar esse pensamento. Tá? Então, a gente tem que viver nas nuvens, com os pés no chão. Né? Então, às vezes a Bíblia vai fazer isso ao contrário. Vai dizer, não, a gente tem que viver nas nuvens sim. Mas de uma forma consciente, que a gente não pode só achar que a gente tem que ter
firmeza, né, no que a gente está vivenciando aqui, né? E uma palavra para confirmar muito linda em Romanos 8:33, que vai bater com o que a gente vai falar em seguida, é: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, e o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então a gente tem que ter esse discernimento que ele morreu, ressuscitou e a gente também, tá? Aí a gente continua ali, Colossenses 3, no 5 até o 7. Próximo ensinamento. Aprendeu que, em primeiro lugar, a gente tem que buscar o reino, pensar no reino, né? E viver o reino que seja aqui. E o segundo é morrer. Então, vamos lá. Colossenses 3, 5. Mortificai, pois, que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é. Então, aqui, gente, vamos falar um pouquinho, porque às vezes a gente não tem discernimento. Eu não tinha de alguns itens aqui, tá? Primeiro, ele que está falando da prostituição. O que é prostituição? Toda relação sexual fora do padrão de Cristo. Casamento, adultério, sexo antes do casamento, relações ilícitas, pornografia, tudo isso está relacionado à prostituição, tá? Mas impureza, toda sujeira, contaminação, impureza moral, né? Até a gente ter fantasias é tratado como impureza, porque tu não tá no ato, tu tá fantasiando alguma coisa. Por que tu tem que fantasiar? Por que tu tem que te estimular emocionalmente para tu estar no momento com teu esposo, que tinha que ser de cumplicidade, né? A Bíblia não quer que a gente alimente pensar, vai que pensa, né? Uma profissão olhando pro cara, não, e tu tá alimentando aquilo na tua mente, tem que cortar, né? As obscenas, piadas imorais, né? Aquelas piadinhas fazem, tem que dar. Frente de filho, né? A outra, paixão lasciva, que é o impulso que domina, a gente não tem controle. Aqui tem paixão lasciva, mas também fala da apetite desordenado, é tudo que tu vai sem controle, assim, né? Uma paixão que domina. Desejo maligno, né? O que Deus não quer. A gente, o sucesso de outra pessoa, invejar, ter um de outra, isso tudo também é desejo maligno, tá? E que é realmente só pensar no dinheiro, mas querer sempre mais, ter insatisfação do homem, né? A gente nunca tá feliz com um acúmulo de riqueza, tá ok, mas esse acúmulo vamos guardar desesperadamente, né? Caso venha a carreira acima da família, acima de Deus, né? Competir constantemente com os outros, são alguns sinais que a gente tem. Por que tem que competir? Por que tem que estar sempre com o melhor carro? Aquele cara comprou aquele carro e a pessoa vai lá e compra, né? Por quê? Qual é a raiz disso tudo? E o que é? É tu colocar Deus antes de tu. Colocar Deus em segundo plano. Então vai colocar em primeiro plano tu mesma, primeiro desejos, as tuas necessidades, que tu acha que é necessidade, às vezes não é, né? Ela vai ser a raiz. Vai falar dos frutos. Então, primeiro ele fala que a gente tem que ficar, que na raiz grega vai dizer eliminem completamente, cortem. Então, isso são alguns sintomas, porém, ali é a idolatria. Colocar, às vezes, o nosso namorado em primeiro lugar e não Deus, né? A gente faz isso, eu já fiz também. Então, assim, como é que a gente pensa, reflete nesse sentido? O que ocupa mais o nosso pensamento, né? As decisões com mais frequência, a gente vai tomar decisão baseado no reino ou na busca por sucesso, por exemplo. Então, vai escolher se nós estamos indo ali, né? Eu recebi, notei, estou muito ansiosa, vou colocar a decisão. Minha consciência também, meu marido vai ter uma expectativa pensada ou em Deus, né? Que do mal pode transformar em bênção. De um pecado pode transformar, sabe, em libertação, em algo bom. Então, a gente não
de Deus quando a gente tem isso. A gente vai para Deus, mesmo que a gente cometa, porque falei isso hoje para os guris, que eles foram de castigo. Filho. Quando a gente cai, uma diferença entre nós termos Jesus, nós sermos justos e nós não sermos. O ímpio, a Bíblia diz que ele vai cair e vai ser frustrado, mas o justo, ele cai e se levanta até 7 vezes, que é o número da plenitude. Então, a gente vai cair em áreas, vai, mas a gente é frustrado. Por quê? Porque não somos mais considerados escravos do pecado, que é a idolatria, que é da nossa essência lá de Adão, porque Adão também quis ter a sabedoria. O terceiro vai ser o despojai-vos. Então, o despir-se. Então, tem diferença entre por quê? Porque o morrer vai ser a raiz. E o despir vai ser tudo aquilo que é um fruto. Então, vocês imaginem uma árvore. Tudo que a gente vai estudar agora são os frutos da raiz. Então, o principal é a gente pensar na parte da idolatria, que é o pecado. Vem os pecados consequentes daquilo ali, que é a partir do nosso pecado. Assim como em Gálatas vai dizer que é o fruto do Espírito. Por que é o fruto? Porque ele tem como ter bondade, ciência, da unidade, né? Ele vem de uma coisa, que é o habitar do Espírito Santo no nosso coração. Então, um vai levar os outros. Então, é difícil, mas a gente tem que focar no que é a raiz. Né? Então, vamos Colossenses 3 ao 11. Mas agora, também de tudo. Das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Circuncisão, nem incircuncisão. Servo livre, é tudo em todos. Até aqui. Então, gente, é a vestimenta. A gente vai, para a gente vestir a vestimenta aqui no versículo 12, a gente vai ter que despir uma roupa velha que a gente já tinha. Então, a gente tem que preparar. Dá um oi e vai depois da live. Se não vai ver. Os pijamas já estão lá. Ó. Vai lá, Davi. Ó, fecha a porta pra mãe, que aí a gente vai fazer o pacote do presente. Senão não tem. Vai, Tony, vai. Então, assim, o que a gente tem que se despir, tá? Ali tem cólera, então vou falar um pouquinho de cada um. A ira é pegar um ranço, é uma disposição contínua, né? Uma amargura, um ressentimento. Tu veio aquela pessoa, tu já tá irado, né? A cólera, ela vai ser o ápice da ira, é a explosão da ira, é um excesso de raiva. Não tem muita, assim, amargura, não pego muito ranço, mas às vezes a cólera, né, não é fácil. Já pega e já explode, já quer, não quer perpetuar aquilo. Tem malícia também, que é a intenção, né, de prejudicar, perseverar. A maledicência vai ser a blasfêmia e a difamação. Palavras torpes vai ser palavrão, palavras imorais, né? E a mentira. E o engraçado é que é contra alguém. Então, a nossa raiz, às vezes, é contra nós. Porém, os frutos vão refletir nos nossos relacionamentos. É aí que a gente vai ver que algo está nos irritando, alguma pessoa fez alguma coisa que nos deixou, que nos moveu, né, o nosso coração.
provavelmente é algo que a gente tem que trocar. Né? Então, a gente tem que se despir do velho homem, dessa identidade adâmica de Adão. E ali também vai falar... Deixa eu fechar a porta, galera. Peraí. Ali vai falar que não tem judeu, não tem distinção de categorias. Então, após tu te despir do velho homem, tu não tem essa definição de categoria. Por quê? Porque tu tem uma nova identidade. Tá? Então, vai falar ali, mais específico, dos gregos. Onde é que tá? Não tem grego nem judeu, que é especificamente para etnia e religião. Isso é muito importante, gente. Não tem. Gente, eu perdi de novo. Tá. Circuncisão nem incircuncisão, que vai ser ali a religiosidade, né? Os judeus, eles tinham que se circuncidar, senão não era considerado salvo, tu tem que cumprir toda a lei, porque senão tu não é salvo, né? Tu tem que fazer bondade, porque senão tu não vai ter não vai ser elevado na próxima vida, não vai ter uma vida melhor se tu não nessa vida. No catolicismo também tem muito de fazer obras boas, né, para te ter um espacinho lá no terreno. Então, tudo isso aí é religiosidade. Isso aí é abolido em Cristo, na nova aliança. Porque a partir do momento que nós somos nova criatura em Cristo, a gente é filho e ponto final. Não tem o que a gente faça, é quem nós somos. Tá? Outra coisa, Bárbaro cita, aqui vai falar, ali bárbaros seriam pessoas mais humildes, assim, sem muita educação, sem muito ensino. Então vai falar do quê? O status social, então não tem diferença, que nós somos da mesma família. E o último vai falar de servo ou livre, também vai ter status econômico, né? Então toda essa parte econômica, social, tudo isso, gente, a gente não pode considerar depois que nós somos uma nova criatura. Porque nós somos parte do quê? De um povo, filhos de Deus. Então o nosso valor, o valor do nosso próximo, ele é na crença de Jesus Cristo como Salvador. Então é muito difícil, porque no início da nossa fé, a gente não é maduro o suficiente para entender isso. Então a gente começa a julgar o próximo, dizer, olha, eu vou ter que começar a sair pregando agora. E é no amor, né, gente? Mas é na maturidade. Tenho que enfiar a goela abaixo a Bíblia no povo. Porque, meu Deus, não vão ser salvos. Gente, o Espírito Santo que faz, né, gente? Então, se o Espírito Santo tem o tempo dele, a gente tem que demonstrar com o amor, com as nossas atitudes, no nosso relacionamento. Mas, se a gente não tiver em nós isso amadurecido, vai ser como aqueles crentes que as pessoas têm pavor. Ah, lá vem os crentes querendo nos levar para a igreja. Levar as irmãs para a libertação. Claro, vamos lá. Todo dia, se quiser, eu vou. Pode me dizer que essa que eu gosto. Esse eu gosto. Por quê? Porque, gente, a gente tem um monte de coisa que a gente não sabe. Uma zela brava que nós vamos resolver. Eu estava num culto esse mês passado, teve uma conferência de mulheres. Aí a mulher começou a falar da parábola das dracmas. E ano passado eu fiz o estudo das dracmas. E recentemente resolvi umas dracmas. Quando ela começou a falar, eu falei, achei umas dracmas perdidas, né? Faz pouco. Gente, tinha outra dracma que eu nem sabia que estava perdida dentro da casa. Já fui lá me prostrar lá na frente. E é isso, gente. É um coração ensinável. Para quê? Porque eu não estou certa nem errada. Quem vai ministrar é o Espírito Santo. Então, às vezes, a gente acha que a gente está certo. Não estamos, né? Deus nos livre de achar que a gente está certo. E continuando, que agora é maravilhoso, gente, para fechar, tá? Tem jogo, né, mãe? Cadê? Vai ser Colossenses 3, 12 a 14 agora. Tá? Então, ali, só para fechar, não tem grego nem judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. E na minha outra, vou dizer uma coisa tão linda. Cristo é tudo que importa. Ele vive em todos. Né? Então, assim, a irmãzinha aceitou Jesus. Tem esse porém, né, gente?
pediu perdão dos pecados, aceitou Jesus como Salvador. Aí, gente, ele vive em nós. Nós somos salvos, nós somos parte do povo, nós somos irmãs. E não tem essa, isso, aquilo. Gente, todo mundo está no processo. E é o Santo vai ministrar. Não adianta a Daniela falar ali da raiz do pecado. É o Espírito Santo que tem que ministrar. Então, eu já vivi em alguns desses pecados sem ter o discernimento do Espírito Santo de que eu estava fazendo coisa errada. E aí veio o discernimento. E aí Deus falou assim, não dá para te falar de Jesus se tu continuar fazendo. E aí o que eu fiz? Eu pedi, Senhor, me livra de mim. Me livra daquilo que eu não consigo. Faz um milagre, porque eu não consigo pegar e acabar com esse pecado. Tem que ser. E Deus fez. É por isso que eu estou nos Estados Unidos hoje. Que eu pedi isso, Deus atendeu. Graças a Deus. Tá? Então vamos lá. Cristo atua em todos. Revesti-vos, pois, como eleitas, eu vou falar em feminino, eleitas de Deus, santas e amadas, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém deixa contra o outro, assim vos fazeis também. E sobre tudo isto, todos esses frutos, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém, gurias? Olha que lindo. Então, acima de tudo, né, de tu ser generosa, de tu ser humilde, mansa, tu tem que ter amor, tá? E o vínculo da perfeição que fala ali, quando a gente vê a tradução grega, o vínculo, ele é uma vestimenta. Ele é a liga, é um cinto que tu coloca. Olha como é tudo sobre vestimenta na Bíblia. É um posicionamento, tu vai decidir amar. Tu não vai amar pela tua emoção, isso é muito fácil. Aí tu vai amar quem é teu irmão, quem é teu amigo, né? Mas a escolha de amar, que é a liga perfeita, ela vem de Deus. Porque o amor, esse amor aqui tem várias traduções no grego, mas o amor que tá falando aqui é o amor ágape. E é o amor de Deus, não vem de nós. Então, às vezes, tu tá magoado com alguém e fala assim, Senhor, me ajuda a amar. Falamos isso essa semana, né, mãe? Me ajuda a amar, porque eu não tô conseguindo agora, eu tô quase tocando a cara. Mas me ajuda a amar essa pessoa, me ajuda. E Deus vai dar amor, que se fosse outro amor, a gente até consegue. O amor fraternal, o amor que Pedro disse, sim, Senhor, eu te amo 3 vezes. Não foi o amor ágape. Jesus, tu me ama, Pedro? Eu te amo. Era o amor fraterno. E aí Jesus baixou de nível e falou assim, então me ama? Então tá. Aí ele mudou o ágape no início para o amor fraternal, no grego. E aí Pedro, né, se emocionou. Deus nos alcança onde a gente está. Deus vai nos encontrar com uma vestimenta que a gente está, mas ele vai querer mudar a nossa veste. Mas é que nem numa boda, antigamente, né? Deus nos convida para a boda, para ceiar com ele, lá em Apocalipse, né? Ele está preparando uma mesa. Só que naquela época, quem dava vestimento era quem convidava. Então a gente já tem esse vestimento, né? E eu acho lindo que antes de todo esse relacionamento, antes da gente perdoar, antes da gente suportar, aguentar firme, aguentar a barra ali com o nosso próximo, vem a identidade. Então não tem como tu amar o teu próximo, a tua identidade em Cristo, que é eleitas, escolhidas, amadas, santas, né? Só quando a gente lá e diz que fez isso, virou santa. Não, nós somos santas porque Jesus é santo, porque nós cremos nele, nós somos aperfeiçoados nele. Então a gente pode falar que em Cristo a gente é santo, porque sem ele nós somos tudo pecador, né? Então, antes do relacionamento, antes de tudo, dos nossos vínculos, dos nossos relacionamentos, a gente tem que entender quem a gente é em Cristo. Já tomou banho? E isso vai mudar tudo, né? Porque o vínculo da perfeição, o que é a perfeição? Ai, mas tu acha que tu é perfeito. E ainda me senti um pouco... Foi difícil, porque eu coloquei essa vestimenta, né, do amor. Tu vai lá e tu coloca a foto tua ainda. Eu e as minhas irmãs, não, Daniela, acho que são tudo perfeitos. Aí é que não, né, gente? Que eu acho minhas irmãs maravilhosas, eu acho.
Mas nós estamos longe de ser perfeito. Porém, a gente tem que ter ousadia de dizer que em Cristo nós somos aperfeiçoados. Por que a gente tem vergonha de dizer que a gente é tudo eleito do Senhor? Somos escolhidas sim. Nada a ver. Então, o que é perfeição? Né, na palavra do grego. Não é assim, né? Vou dizer que eu sou perfeita, não dá. Mas é maduro. Com a plenitude, é completa. E, gente, eu posso dizer que eu sou completa em Jesus? Eu posso, porque sozinha eu não sou ninguém, não sou nada, mas em Cristo eu sou. Nova criatura. E é isso, gente. Eu acho que... Eu vou até ler o final ali para ver se Deus quer falar alguma coisa mais, mas para mim foi o ápice, porque a gente muitas vezes não se considera, né, assim, o suficiente para poder... Tudo bem, dizer isso, mas o pouco que a gente tem, Deus vai fazer o muito. Então, ele que vai completar a obra, não é a gente. Então, a gente pode ficar tranquila. E ontem a gente estava vendo, né, o Brasil perdeu a Copa, e antes dele chutar o pênalti, o Neymar, eu achei muito legal, porque olha a diferença de um justo, né, com as suas caídas de vez em quando, porque a gente não pode falar que, né, Deus que pode falar quem que é justo. Mas a gente sabe, né, que é idas e vindas, né? Ali, eu gosto do Neymar, então eu falo que eu considero ele um homem de Deus, tá? Porque a gente só é perfeito em Cristo. Mas, quando o Vini Júnior foi chamado para bater a falta do pênalti, ele não quis bater a falta. E o cara que foi no lugar dele errou. Mas quando o Neymar foi fazer o pênalti, ele olhou pro goleiro e ele falou, não sei se vocês viram isso, ele olhou pro goleiro e ele falou assim, onde é que tu quer que eu bata? Tu viu que eles ficaram dentro? E o cara falou assim, ó, na trave. Falou assim, comigo. Ele sabe quem ele é em Cristo. Ele tem autoridade porque ele sabe quem ele é, que tipo de jogador ele é. Não importa o que os outros falem, porque ninguém vai ver a mudança de Cristo na gente direto. Às vezes só Jesus vai ver. Então, às vezes, vai gerar mais perseguição, como a gente viu que ele teve muita perseguição, né? Porque a gente não precisa falar de política, mas a gente sabe, né, mãe, quem é que escalou todo mundo foi a política. Aí os caras que são tementes a Deus, porque é um outro nível, o Hendrick, né? Os caras que nós sabemos que são quase não escalaram, deixaram no banco, mas a Copa é do Mundo. Vou dizer de novo, a Copa é do Mundo, gente. Então, quando ele ainda nos fez entender, né? Que quando a gente não tem identidade, a gente não tem autoridade para chegar e fazer o que tem que ser feito. Mas quando a gente tem, se a gente erra, se a gente acerta, a gente tem que ter essa convicção de que a gente vai chutar e vai ser gol, gente. Porque o gol já está feito. No nosso lar celestial, o gol já está feito. Jesus já meteu bala, gente. Ele já ganhou o jogo, ele não precisa se estressar. Então, não é sobre isso, né? É sobre a gente ter convicção de quem nós somos em Deus, que nós somos escolhidas e que a gente vai chutar e vai dar certo. Né? Mesmo que a gente perca alguns jogos, né? A vitória, a gente tem que pensar no quê? No alto. Amém? Vou ler só para fechar o finalzinho até o 25, né? Então, sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um só corpo, dominem vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, tudo que tu fizerdes, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Então a gente vai amar a Deus quando a gente fizer isso através dos nossos relacionamentos. Não é pelas pessoas, não é por nós mesmos, é como se fosse para Deus, né? E é isso, gente. Fecha aqui. Depois tem os deveres domésticos que a gente vai falar lá quando a gente for falar do casamento. Mas vamos orar para agradecer. Quem quiser falar alguma coisa que chamou mais atenção, porque a Bíblia é assim, gente. Tu quer que o Espírito Santo fale contigo? Eu posso ler toda a palavra. Para mim, o que chamou atenção é identidade antes de relacionamento.
identidade antes de tentar fazer a obra. Mas pode ter chamado a atenção de vocês para outro fator, né? Isso me tocou, Deus está falando comigo nisso. Então compartilhem, porque às vezes o testemunho vai gerar mudança em outra pessoa, né? Mas o principal aqui é o amor, gente. É que nem a mulher de Provérbios 31, que a gente fez semana passada. Tem uma lista enorme para ser a mulher de Provérbios 31. É empreendedora, ela investe em imóveis, ela vai na academia porque ela puxa ferro com o braço, tá lá. Né? Tem várias coisas. Ela tem servos, ela dá ordens aos servos, ela acorda de madrugada. É tanta coisa que a gente pensa, eu nunca vou conseguir ser bondosa, ser mansa. Mas não é isso que a gente tem que focar. É no amor. Então, se a gente tiver o amor, isso está acima de tudo. O amor vai fazer com que tudo seja gerado. Então, a raiz dos pecados é a idolatria, mas a raiz dos frutos do Espírito Santo é o amor, e Deus é amor. É Ele que opera tudo em nós. Não tentando. Quem tenta a obra é a carne. Quem tenta é a carne. O Espírito, ele gera através da nossa vida, através do que nós cremos. Então, nós vivemos por fé e não por vista. Né? Então, a gente às vezes tem um dia ruim, que dá rolo, né? Mas a gente ainda crê que Deus é tudo em todos. E Ele vai operar. Então, a gente tem essa esperança. Então, vamos decretar isso agora, né, em nome de Jesus. E se tu não aceitou Jesus, assim, não, né, se arrependeu dos pecados, faz essa oração com sinceridade, porque quando a gente faz essa oração, a gente tem essa certeza de que nós já estamos lá, nós já fizemos o gol. Aliás, nós não, eles. Tá? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua autoridade, Senhor, através do teu nome. Espírito Santo, obrigado porque tu nos dá o discernimento de que nós somos eleitas, nós somos escolhidas, as preferidas do Pai, cada uma conforme o seu dom, conforme o seu propósito, conforme a sua missão, nos lugares que o Senhor quiser nos colocar, mas que nós possamos ir, e onde nós colocarmos a planta do nosso pé, a tua palavra diz que nos será dado, Senhor, mas para quê? Para que a tua obra seja cumprida, Senhor, para que tudo aquilo que tu quiser fazer aqui na terra seja através da nossa vida, que a gente viva, Senhor, como cidadãs do céu, Senhor. Que a gente tenha essa certeza de que nós já somos cidadãs, que nós já somos filhas, que nós somos irmãs, e que a gente tenha, Senhor, cuidado para não afastar ninguém de Ti, Senhor. Que nós sejamos irmãs maduras, filhas maduras, para que as pessoas nos olhem e vejam, elas não vêm com julgo, elas não vêm com pedras, não vêm com acusação de que eu não estou fazendo a coisa certa, mas a gente vai com amor, que é o vínculo da perfeição. Coloque em nós, Senhor, essa armadura, Senhor, que vem de Ti, essa vestimenta, esse cinto que liga todas as coisas, para que o Teu Espírito Santo possa gerar isso em nós, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que a Tua obra seja completa, porque é Tu, Jesus, quem faz em nós. É Tu, Senhor, quem faz o querer e o efetuar na nossa vida. Então nós te pedimos perdão, Senhor, porque até agora nós temos tentado fazer com as nossas próprias mãos. Nós não confiamos em Ti, por nós, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos. Que a gente possa orar mais e apontar menos e querer controlar menos. Que a gente possa confiar que Tu sabe todas as coisas e que Tu tens um futuro e um plano para a nossa vida além, Senhor, daquilo que a gente pensa e imagina, Senhor. Obrigado por todas que estão aqui, pelas famílias representadas aqui, Senhor. Que Tu continue nos ligando, ajustando as juntas, Senhor, e nos aperfeiçoando até a Tua volta, Senhor. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado porque Tu está nos dando a oportunidade de Te conhecermos, Senhor. Então hoje nós declaramos que Tu és o nosso único Senhor e Salvador. E nós pedimos que Tu tire, Senhor, toda essa vestimenta suja, Senhor, da nossa origem pecaminosa, que Tu tire tudo, Senhor, que nós sejamos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, gente?